O jornalista português Sérgio Tavares, que esteve aqui com a gente essa semana e foi detido no aeroporto de Guarulhos na manhã do último domingo ao desembarcar em São Paulo para cobrir o ato convocado por Jair Bolsonaro, recebeu apoio dos portugueses em seu retorno ao país. No desembarque no aeroporto de Lisboa, o jornalista foi recepcionado por um grupo com bandeiras de Portugal e do Brasil e faixas que enalteciam a liberdade. O Oeste teve acesso ao depoimento de Sérgio na Polícia Federal. Apesar de a PF apontar em nota que o jornalista precisaria de visto de trabalho para cobrir o evento na Avenida Paulista, sendo essa a razão para a sua detenção, no interrogatório, Tavares foi perguntado apenas a respeito de temas relacionados aos seus posicionamentos políticos. Carlo Cauti. Joyce, é evidente que a PF cometeu uma ilegalidade, né? Porque não é possível, não é permitido parar jornalistas da União Europeia que queiram vir ao Brasil, em tempo máximo de 90 dias, para atuar como jornalistas pagos pelo seu veículo de origem, no seu país de origem, que era exatamente o caso de Sérgio Tavares. A polícia podia perguntar isso, receber a resposta e liberá-lo imediatamente. Não tinha nenhum direito de perguntar para ele os seus posicionamentos políticos, até porque o artigo 5º da Constituição, que prevê a liberdade de expressão, vale para todos que estão em cima do território brasileiro, não apenas para os cidadãos brasileiros, vale para os estrangeiros também que estão em visita no Brasil, não é uma liberdade exclusiva do cidadão brasileiro. E, além do mais, a Polícia Federal emitiu uma nota que falava uma coisa, mas produziu um documento assinado pelo delegado que falava outra coisa. Um dos dois está mentindo. Ou o documento pelo delegado, que evidentemente não escreveu o que perguntou, ou a nota da Polícia Federal, que fala o que não foi perguntado. Como se fala em latim, tertium non datur, não existe uma terceira opção. Ou a polícia perguntou e não escreveu isso no relatório que foi entregue ao jornalista Sérgio Tavares, o que também é uma ilegalidade, ou a polícia não perguntou isso e colocou na nota algo que não foi questionado. E, de novo, a ilegalidade maior é deter um jornalista estrangeiro, cidadão da União, de um país membro da União Europeia, que vem para o Brasil atuar pago pelo seu veículo de origem no seu país de origem. Então, é isso que espanta, porque a Polícia Federal deveria apenas respeitar o que está previsto na lei, não eventualmente violá-la, ou, como a gente também tratou aqui ontem, receber ordens de Brasília para atuar de uma forma, ontem não, na segunda-feira, de uma forma ou de outra, né? Porque evidentemente isso foi o que aconteceu. Agora, mais uma vez, só para terminar, Joyce, a Polícia Federal deu sua modesta contribuição para a deterioração da imagem do Brasil no exterior, porque esse caso teve uma repercussão enorme em Portugal. A gente viu também manifestantes no aeroporto de Portugal esperando o jornalista chegar. Então, teve uma imagem que foi deteriorada no exterior por parte de um órgão que deveria ser um órgão de Estado e não de governo aqui no Brasil. O cerceamento da liberdade de expressão é uma das piores coisas que um governo, um Estado, um órgão público pode fazer. Isso pega muito mal onde a democracia é algo sacramentado, onde existe de verdade, como, por exemplo, na União Europeia. Então, mais uma vez, o Brasil deu mais um passo em direção da percepção por parte do resto do mundo que aqui não estamos em um regime democrático, e sim em um regime cada vez mais autoritário, onde até jornalista estrangeiro é cerceado na sua liberdade de expressão. Ana, gostaríamos de ouvir você também, 2 minutinhos. Joyce, o Brasil voltou, que é o slogan, né, de quem votou nesse Brasil que passa vergonha lá fora, passa vergonha no Brasil. É o Brasil antissemita, é o Brasil na vala da história, é o Brasil recebendo cartinha de agradecimento do grupo terrorista Hamas, de quem degola bebês e estupra mulheres, assassina crianças. É o Brasil que prende jornalistas por estarem simplesmente fazendo o seu trabalho, cobrindo manifestações democráticas, pacíficas, protegidas pela nossa Constituição. O que a gente fica se perguntando, Joyce, porque essa turma que quis esse Brasil, a gente sabe muito bem a genética dessa turma e o que eles querem. Sempre falamos aqui, hoje falamos também do PL da censura. Mas e os outros que disseram que Bolsonaro e Lula
eram a mesma coisa. Eu vou votar nulo, porque Bolsonaro e Lula é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo antidemocrático. Aqueles conservadores de ocasião, liberais de ocasião, vende curso, vende livro sobre Constituição. Onde vocês estão agora com um jornalista que foi detido pela Polícia Federal com perguntas muito estranhas, nada republicanas, nada democráticas? Cadê os signatários da tal cartinha pela democracia? Vamos salvar a democracia? Cadê o STF, que fala sobre absolutamente tudo? Não vai falar nada sobre a detenção de um jornalista, pelo fato de ser um jornalista alinhado com a direita em Portugal, no Brasil, no mundo? E a Polícia Federal, Joyce? Até quando vocês vão continuar cumprindo ordens ilegais, absurdas, inconstitucionais? Vocês são uma instituição muito querida pelo povo brasileiro, pela nação brasileira. Cuidado! Piotr, para fechar essa discussão. Não, rapidamente, a Ana Paula fez menção ao aumento dos casos de antissemitismo, denúncias de antissemitismo no Brasil, depois da declaração do presidente Lula, treinamento em escolas judias para ir para a sala segura. Agora a gente vê uma imagem de um jornalista que recentemente ficou detido no aeroporto de Guarulhos. Aliás, um desencontro de informações da Polícia Federal que, obviamente, denuncia o quanto que aquilo foi feito, sim, como ato persecutório, está muito claro. E agora a gente tem que conviver com a imagem de um jornalista português de volta a Lisboa, como se ele estivesse voltando da Coreia do Norte depois de ficar preso por um regime. Não, ele está voltando do Brasil. Veio cobrir um ato democrático dentro da Avenida Paulista. Agora a gente vê o Sérgio Tavares. Essa imagem que você usaria se ele estivesse voltando, por exemplo, da Coreia do Norte, de Cuba. Não, ele está voltando do Brasil. Isso é muito preocupante. Veja a que ponto chegamos. Né? Não bastasse a questão do antissemitismo no Brasil aumentar esse número de casos, que é uma coisa que mal se falava no país, a não ser para discussões de aula de história. Desde aí veio todo esse movimento da declaração do presidente, que é incapaz de olhar para o genocídio que foi cometido pelo Hamas e chamar o Hamas de genocídio e terrorista de verdade, assim, requerer a libertação dos reféns, inclusive do brasileiro que está lá, que o governo brasileiro deveria se esforçar ainda mais, ou pelo menos explicar à população o que tem feito e o que não conseguiu ainda êxito. É o mínimo que tem que dar explicações à cidadania brasileira. Depois, tudo que nós estamos vendo agora, e agora nós estamos vendo um jornalista português, parece que ele foi libertado de uma prisão da Coreia do Norte. Não, ele está voltando do Brasil.